Eu costumava trabalhar em um posto de gasolina mal cuidado no interior da Carolina do Norte. Eu tinha 18 anos, tinha um carro novo, o qual não era muito bom, e fui recém-promovido a gerente assistente, então eu estava trabalhando muitas tardes da noite sozinho. Sinceramente, eu adorava trabalhar sozinho. Meu chefe era super descontraído e sua filosofia era: desde que o trabalho seja feito, faça o que quiser. Nós tínhamos uma espingarda atrás do balcão, que ele me ensinou a atirar no meu primeiro dia lá, então mesmo que eu estivesse lá tão tarde, eu sempre me senti seguro. Nesta noite em particular, o movimento estava extremamente morto, então, com a permissão do meu chefe, fechei a loja mais cedo e entrei no meu carro. Provavelmente eram entre 11h30 e meia-noite neste momento. Além de poder sair do trabalho tão cedo, essa era minha rotina habitual. Nada parecia fora do comum. Mandei uma mensagem para minha colega de quarto para avisá-la que eu estava chegando em casa cedo. Sempre nos cuidávamos assim. Acendi um cigarro e parti a caminho de casa. Para aqueles de vocês que não conhecem a Carolina do Norte como eu, vou fornecer um pouco de detalhes sobre o terreno. De onde eu trabalhava no posto de gasolina para onde eu morava, eu tinha que dirigir pelas estradas secundárias. Essas estradas consistiam em bosques muito densos em ambos os lados. Às vezes, a floresta parecia tão espessa que você realmente não conseguia dizer onde estava, especialmente à noite. Isso poderia ser intimidante para aqueles que não conhecem a área, mas, honestamente, eu estava mais preocupado com veados pulando na minha frente, o que era uma ocorrência comum nesta área, mas nesta noite, eu desejei que fosse apenas um cervo. Estou dirigindo pela estrada, tocando Nirvana, minha banda favorita na época, e apenas sendo um típico garoto de 18 anos que havia descoberto a liberdade de ser um adulto. Saindo do trabalho quando, de repente, vejo algo no meio da estrada, provavelmente 30 metros à frente. No começo, eu pensei que era um cervo, mas parecia pequeno demais para ser um cervo, então comecei a desacelerar gradualmente, finalmente parando. Eu tenho que usar óculos quando dirijo, principalmente à noite, mas minha visão não é terrível o suficiente para que eu precise usá-los sempre. Peguei meus óculos e os coloquei. Agora, sendo capaz de ver muito mais claramente, tomei o maior susto de minha vida. Era uma mulher. Uma mulher mais velha, vestindo o que parecia ser uma camisola de algum tipo. Seu cabelo estava desgrenhado, ela estava com as mãos atrás das costas, e ela estava de pé lá, no meio da estrada, apenas olhando para mim em meu carro. Deixe-me lembrá-lo, estamos praticamente no meio do nada. Há árvores até onde meus faróis podem iluminar, e é meia-noite. Eu sou naturalmente paranoico, então todos os tipos de perguntas estavam passando pela minha cabeça. Quem é essa mulher? De onde ela veio? É meia-noite. Minhas portas estão trancadas? Por que ela está aqui no meio do nada à meia-noite? Devo buzinar para ela? Devo chamar a polícia? E se ela tiver Alzheimer e não souber onde está? Ou e se ela for uma paciente mental que escapou? Mesmo embora a instalação mental mais próxima estivesse a 3, 4 cidades de distância, eu não excluí essa possibilidade. Pensei em ligar para a polícia, pego meu telefone e, claro, nenhum serviço de celular. Esse encontro durou um tempo, apenas sentado no meio da estrada, questionando mentalmente o que fazer. Agora já passou da meia-noite e meia. Ela ainda está de pé lá, apenas olhando para mim com esse olhar zoneado, mãos atrás das costas, como se estivesse me observando. Estou começando a me cansar disso, considerando que eu tinha que acordar cedo para o trabalho na manhã seguinte, então eu buzinei para ela. Eu não esperava o que aconteceu a seguir. O rosto dessa mulher deixa de ser avoado para completa raiva, então ela levanta os braços. Parecia que ela estava segurando algo em sua mão. Ela solta esse grito horrível e gutural e ataca meu carro. Quando ela se aproximou,
Percebi que ela estava segurando algo afiado. Parecia uma faca de cozinha ou um pedaço de vidro irregular. Durante este momento de horror, tive um breve flashback para o meu padrasto me dando conselhos quando eu consegui minha licença pela primeira vez. Se um animal correr para fora na sua frente, transforme-o em um solavanco. Eu amo animais, então eu não podia suportar ouvir isso. Mas desta vez, eu ia seguir o conselho do meu padrasto, eu ia transformar essa mulher em um solavanco. Serve de Cervantes do Nirvana vem em seguida, eu menciono isso porque a música tem muito a ver com a aura do momento. Como se estivesse em sincronia com o que estava acontecendo, a intensidade da música permitiu-me soltar o grito mais intimidante e primitivo que pude, alto o suficiente para ela me ouvir, já que a janela estava aberta porque eu estava fumando, e eu pisei no acelerador. Ela estava correndo em direção ao meu carro como se fosse pular no meu capô. Acho que ela percebeu que eu tinha a plena intenção de atingi-la, no que, neste momento, a mulher zigue-zagueia para longe do meu carro e corre para a floresta. Ainda em modo de luta, eu não questionei para onde essa mulher ia. Eu estava feliz que ela tinha ido embora, então eu pisei fundo no acelerador e acelerei todo o caminho para casa. Cheguei em casa quase a 1h30. Minha colega de quarto ainda estava acordada, esperando por mim o tempo todo. Ela estava extremamente preocupada porque já tinha passado da hora em que eu disse que ia estar em casa. Ela estava me mandando mensagens e ligando. Quando eu cheguei em nossa casa, recebi todos os seus textos e chamadas perdidas de uma só vez, então comecei a explicar a ela o que aconteceu. Meu corpo passou do modo de luta para o pânico enquanto eu contava tudo o que acontecia. A tia da minha colega de quarto era uma operadora de polícia que também estava trabalhando naquela noite. Então, ela decidiu mandar uma mensagem para sua tia para ver se havia algum alerta na área. Imediatamente, sua tia mandou uma mensagem de volta e disse que não havia. Isso, por si só, me deu arrepios no âmago do meu ser. Não havia explicação de onde essa senhora veio. Então, senhora perturbada que tentou me atacar no meio da floresta na Carolina do Norte, não vamos nos encontrar novamente. E se o fizermos, eu vou, de acordo com o conselho oportuno do meu padrasto, transformá-la em um solavanco. Quando eu, agora com 36 anos, era uma estudante de 18 anos na universidade, eu costumava voltar para casa na minha cidade para trabalhar na fábrica local. A maioria dos alunos fazia isso. O dinheiro bom era feito nos turnos da noite, então um verão eu decidi trabalhar no turno da noite, que era das 7 da noite às 3 da manhã. Sombrio, mas bem pago. Na época eu não tinha carro e minha casa ficava em uma aldeia a uma boa distância da fábrica. Meu namorado na época morava na cidade e sua família concordou que eu poderia ficar lá e me deixar entrar depois do meu turno. Problema resolvido. A rota para a casa da fábrica era de 15 minutos no máximo a pé e era ao longo das principais estradas residenciais. Eu não pensava enquanto andava na maioria das noites. A estrada principal que eu tinha que andar estava alinhada com arbustos altos com várias casas atrás. Haviam lacunas nos arbustos a cada 100 metros ou mais. Uma noite, terminei meu turno destruidor de almas na fábrica, deixei o local e caminhei ao longo da estrada com os arbustos. Enquanto caminhava, notei que havia um barulho além dos meus passos. Pareciam galhos ou folhas esmagando, então parei, mas o barulho também. Um pouco assustada resolvi acelerar um pouco. O fim da estrada parecia muito distante e, pela primeira vez nesta cidade sonolenta, senti esse medo avassalador. Peguei meu telefone e tentei ligar para o meu namorado, ele não respondeu porque era depois das 3 horas da manhã. Decidi que era minha imaginação, mas acelerei ainda mais. O barulho continuou e acelerou comigo, parecia que estava ao meu lado agora.
Comecei a entrar em pânico e olhei para os arbustos ao meu lado e vi 2 tênis pretos do outro lado da vegetação. Eu surtei e eu corri o mais rápido que eu já corri na minha vida. Eu não olhei para trás. Eu não parei. Eu corri todo o caminho para a casa do meu namorado e o acordei chorando, ofegante e chocada, tentando transmitir o que aconteceu. Pedi demissão do meu emprego no dia seguinte. Eu ainda não sei o que aquela pessoa do outro lado da cerca estava fazendo, mas estou feliz por corrido quando o vi. Ainda me lembro do medo que vinha sobre mim e da percepção de que havia alguém ali. Ainda me dá arrepios. Essa história aconteceu há quase 2 anos. Era verão e eu estava prestes a completar 21 anos. Mesmo depois do fato, eu ainda parecia ser menor de idade. Para referência, eu sou uma mulher, bastante baixa e com cara de bebê. Neste verão em particular, trabalhei em uma parada de caminhões combinada com 2 cadeias de fast food. Trabalhei em uma das áreas de fast food. Outra coisa a mencionar é que esta parada de caminhões estava localizada ao lado de uma rodovia muito movimentada. Isso significava que recebíamos uma abundância de clientes diariamente. Nossa rede de fast food era empregada apenas por mulheres. Particularmente, as estudantes do ensino médio, já que esta área não tem muitos lugares para encontrar trabalho. Uma vez que comecei a trabalhar lá, imediatamente comecei a notar que um homem se destacava toda vez que entrava em nosso local de trabalho. Este homem estava em seus 40 anos com cabelos pretos, bem magro, vestido de preto e vestindo um chapéu. Não importa o que, ele sempre usava o chapéu. Como alguém que tinha acabado de começar a trabalhar lá, eu realmente fiz questão de me concentrar em fazer conexões com os clientes, por exemplo, fazer contato visual, me apresentar, muitos sorrisos, etc. Basicamente apenas tentando ser a melhor funcionário que eu poderia ser. A primeira vez que esse homem entrou, ele estava de cara fechada e não falava muito. Eu peguei o pedido dele e quando ele saiu, meus colegas de trabalho começaram a falar sobre como ele era um cara estranho. O homem de chapéu entrava em nosso local de trabalho todos os dias e comentava sobre a aparência das minhas colegas de trabalho, que eram todas menores de idade, até mesmo ir tão longe a ponto de pedir seus números de telefone. Meus colegas de trabalho lhe disseram muitas vezes que não estão interessadas, eram menores de idade, etc. Isso não fez nada para detê-lo. Fiquei imediatamente preocupada, mas tentei dar-lhe o benefício da dúvida. Meu segundo encontro com o homem de chapéu foi muito diferente. Desta vez, o homem de chapéu parecia ansioso para me ver. Lembro-me tão vividamente de como ele me observava servir todos os clientes na fila. Cada vez que ele se aproximava da ordem, seu sorriso ficava cada vez mais largo. Uma vez que chegou a sua vez, a primeira coisa que saiu de sua boca foi: "Você é muito mais legal do que todas as garotas aqui." Nem uma única vez aquele sorriso assustador saiu de seu rosto. Acho que nem o vi piscar. Agradeci-lhe e continuei com a seu pedido. O homem do chapéu me agradeceu e foi embora. Depois de cerca de 1 hora de atendimento aos clientes, fui convidada pela gerente a entrar em seu escritório. Uma vez lá dentro, meu gerente me deu um aviso de que o homem do chapéu ligou para o nosso posto de gasolina para informá-lo pessoalmente que eu era uma ótima adição à equipe. O homem do chapéu também pediu o meu número. Meu gerente esperava que, dizendo ao homem que eu era menor de idade, mesmo que eu não fosse, isso não o impediu de dar em cima das minhas outras colegas de trabalho menores de idade, o homem recuaria. Suas palavras exatas para o meu gerente foram: "Eu não me importo com isso." Meu gerente deixou o homem saber que isso era incrivelmente inapropriado. Ele simplesmente riu e desligou o telefone. Como ele havia tentado pedir o número de várias garotas,
o gerente decidiu finalmente fazer algo sobre isso e notificar nosso supervisor. No dia seguinte, nosso supervisor se aproximou do homem do chapéu quando ele entrou na loja. Eles conversaram por alguns momentos antes que o homem saísse. Ele não parecia feliz. Mais tarde, meu gerente me disse que nosso supervisor não baniu o homem do chapéu da loja, mas o deixou saber que ele estava nos deixando desconfortáveis. Isso não deteve o homem do chapéu. Quando ele retornou no dia seguinte, perguntou especificamente por mim. Eu estava nervosa, mas ainda o serviria, pois era o meu trabalho. Desta vez, ele pediu meu número pessoalmente. Se eu não estivesse trabalhando, eu teria dito: nem a pau, cara. Mas como eu estava no meu turno, eu educadamente recusei. O homem continuou a sorrir e mostrar todos os dentes. Ele continuou a voltar todos os dias e pedia especificamente por mim. Depois de alguns dias acontecendo isso, eu finalmente cansei e pedi para trabalhar na parte de trás da loja toda vez que ele entrasse para que eu pudesse evitar ver ele. O homem do chapéu me deixou incrivelmente desconfortável e eu queria evitar vê-lo o máximo possível. A última vez que o vi foi uma semana ou duas antes do verão terminar. Depois de semanas tentando desesperadamente evitá-lo, as coisas finalmente chegaram a ferver. Neste dia, trabalhei no turno inicial e, portanto, comecei a fazer as coisas usuais, ligar máquinas, preparar itens, etc. Meu gerente era o único comigo e ela tinha saído por alguns momentos para uma pausa para fumar. Normalmente, não recebemos clientes tão cedo pela manhã. Minha guarda estava baixa e como eu estava na parte de trás da loja, onde nenhum cliente era permitido, eu tinha alguma música tocando. Eu estava cantando junto com a música e me preparando para o dia quando vi uma massa negra se mexer à minha direita. Desliguei minha música e perguntei se alguém estava lá. Nenhuma resposta. Como eu já estava nervosa com o homem do chapéu, eu simplesmente disse a mim mesmo que estava exagerando e liguei minha música mais uma vez. Depois de alguns momentos, senti alguém atrás de mim. Eu virei e quem você acha que foi? O homem do chapéu. Soltei um grito de surpresa que só o fez rir abertamente. Ele afirmou que estava com fome e queria um pouco de comida. Imediatamente comecei a repreendê-lo e lembrá-lo de que esta área era apenas para funcionários. Neste ponto, meu gerente retorna de sua pausa e vê que o homem do chapéu no fundo da loja. Ela grita para ele ir embora e afirma: ela nem gosta de você. O mais alto que ela conseguia. O homem do fedora sorriu com seu sorriso dentuço e simplesmente caminhou até a frente da loja. Eu me recusei a atendê-lo e deixei meu gerente saber que ele precisava ser banido da loja. Eu gostaria de poder dizer que essa história teve um final feliz, mas não tem. Acabei deixando esse emprego uma semana depois e não voltei desde então. Eu ocasionalmente falo com meus antigos colegas de trabalho e elas me informaram que o homem do chapéu ainda vem todos os dias e pergunta quando eu estarei voltando ao trabalho. Eu estava fora da cidade visitando um amigo em outro estado com meu namorado. Eu fumo cigarros e ela tem uma varanda incrível, mas ela mora em Fort Knox, em um bairro do centro da cidade perto do hospital. Tínhamos jantado e estávamos assistindo Netflix. Ela adormeceu e foi para o quarto. Eu e meu namorado não estávamos cansados, então ficamos intocados bebendo vinho. Saí para a varanda com minha bebida e pacote de cigarros. A varanda está virada para a rua. É cerca de 1h30 da manhã. Eu estava sentada no sofá dela na varanda e estou olhando ao redor do bairro, vendo o cenário. É uma área fofa. Vejo um homem grande andando pela calçada diretamente na minha frente. Ele vira a cabeça e me vê sentada na varanda. Imediatamente se vira e começa a caminhar em minha direção.
Ele vem e se senta na barreira da varanda, bem ao meu lado. Há uma pequena parede de tijolos de 80 centímetros ao redor da varanda e ele vem e se senta nela e acena para mim. Eu aceno para ele e eu só tenho essa sensação terrível. Que tipo de homem acha que é apropriado se aproximar de uma jovem em sua varanda à 1 da manhã? Eu imediatamente acho que ele vai me sequestrar. Eu ligo para o meu namorado no telefone e viro a cabeça para que esse homem não possa me ver e eu sussurro o mais suavemente que eu posso: por favor, saia de casa. Agora. Meu namorado sai imediatamente, depois desse homem sentado lá me olhando, e eu pensando sobre o que ele quer fazer. Na hora em que ele vê meu namorado, ele se levanta, caminha rapidamente e se esconde nos arbustos ao lado do apartamento. Eu começo a falar alto sobre como o namorado da minha amiga está lá dentro e sobre sua obsessão doentia por armas meio casualmente, para não ficar óbvio que eu estou tentando assustá-lo. Ele finalmente volta para a calçada e começa a andar. Foi muito assustador. Eu nunca tive um encontro tão próximo com um grande homem assustador fazendo algo comigo na minha vida. Talvez ele não fosse fazer nada, mas parecia que ele estava tramando algo e era aterrorizante.